Olá, bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje, para além do Spotify e do Apple Podcast, também estamos no YouTube, porque hoje vamos falar de um tema importante. Vamos falar da língua gestual como competência essencial no futuro. E comigo tenho o Luís. Luís, bem-vindo. Prazer, viva. O Luís Oriola é intérprete de língua gestual portuguesa, trabalha no Instituto Nacional para a Reabilitação e é formado em Tradução e Interpretação pelo Instituto Politécnico de Setúbal. Luís, conhecemos-te da televisão, és intérprete de língua gestual portuguesa das conferências da DGS, mas também de comunicados do governo, campanhas publicitárias, e curiosamente o Observador intitulou-te como a ponte entre os surdos e a pandemia, o que eu acho que é um título extremamente importante. Conta-nos como é que começou este teu caminho numa profissão que devia ser mais conhecida em Portugal. Viva a todos que nos estão a acompanhar. Como é que isto começou? Eu honestamente nem sei precisar, porque na verdade o meu contacto com a língua gestual na minha vida existe desde sempre, desde que sou gente, porque eu já nasço no seio de uma família onde a língua gestual portuguesa está presente. Na nossa família existem 3 gerações de pessoas surdas, a geração dos meus avós, a dos meus pais e a minha geração também, sendo o meu irmão uma pessoa surda e atualmente também a minha mulher é surda e para além disso um conjunto de colegas e amigos surdos com quem contacto muito frequentemente, numa base diária até. Uhum. E por isso o meu contacto e a aproximação a esta realidade foi desde sempre, que eu até costumo dizer que nem me lembro qual das duas línguas é que eu aprendi primeiro. Costumo dizer isso porque no contexto familiar, mais próximo, no núcleo familiar, a língua gestual esteve sempre presente e para comunicar com a minha mãe, com o meu irmão, era sempre através da língua gestual. E daí, naturalmente, derivou para além do contexto familiar, pontualmente, acabar mesmo em criança ainda, acabar por assumir pontualmente, em alguns contextos, este papel de ser mediador da comunicação, estar a auxiliar a minha família, né, o meu irmão ou a minha mãe, ou quem fosse, os meus avós, a comunicar com outras pessoas que, não sabendo língua gestual portuguesa, usavam-me a mim, entre aspas, né, no bom sentido da palavra, para conseguir fazer essa mediação, e eu fazia isso com toda a naturalidade, não, sem ter a consciência de que estava já a assumir este papel de intérprete de língua gestual portuguesa. E pronto, e a partir daí, né, ao longo do tempo, acabei por seguir, né, foi um processo natural. E neste momento estás a trabalhar no Instituto Nacional para a Reabilitação. Por curiosidade e até para quem nos ouve compreender melhor o que fazes no teu dia-a-dia, o que é que um técnico superior do Instituto faz? É assim, um técnico superior da administração pública não tem a tradição, se nós formos a ver, não tem esta tradição de assumir funções como aquelas que nós estamos a assumir de intérprete de língua gestual portuguesa. Um técnico superior pode fazer muitas outras coisas dentro de um organismo público, como, enfim, participar em grupos de trabalho, enfim, elaborar documentos técnicos, enfim, em função da especialidade e das matérias a tratar, atender pessoas, enfim, um conjunto de coisas. Mas aqui neste caso, tratando-se de um instituto público que tem como missão olhar pelas questões das pessoas com deficiência, em geral, todas as áreas da deficiência, é natural que vamos encontrar neste serviço pessoas que têm uma maior proximidade com a realidade das pessoas com deficiência, desde trabalhadores cegos, trabalhadores surdos, ou não sendo, ou trabalhadores com deficiência motora também, ou outras questões, mas também não só as próprias pessoas com deficiência, como também outros técnicos que têm uma grande proximidade com estas áreas e experiência de trabalho e de conhecimento que
acabam por fazer uso de todo esse conhecimento a favor da resolução de problemas e de eventuais carências que existem no mundo da acessibilidade às pessoas com deficiência. Pronto, e foi por isso também que, havendo a oportunidade num concurso que abriu para entrar em 2 intérpretes de língua gestual portuguesa, eu e a minha colega Sofia Figueiredo, vimos como uma boa oportunidade de integrarmos uma estrutura que, através da nossa experiência e o nosso conhecimento, possamos também contribuir para que medidas, apoiar organismos do Estado e até o próprio Governo a implementar medidas e soluções que tenham em conta as especificidades das pessoas com deficiência em geral e, no nosso caso em particular, das pessoas surdas. Uhum. E impactam muito mais pessoas desta forma. E é daqui, do Instituto, que acaba por ficarmos a conhecer-te um pouco melhor na televisão, em todos os comunicados. Sim, não é que já não tivesse havido essa intenção no passado, antes de integrarmos o Instituto Nacional para a Reabilitação, porque nós também estamos lá só apenas a partir de setembro de 2018. Antes disso, por exemplo, a presidência do Conselho de Ministros já vinha pontualmente fazendo alguns comunicados dos Conselhos de Ministros com a interpretação pela língua gestual portuguesa. Outros organismos, muito pontualmente, também já chegaram a tentar promover essa acessibilidade, mas a verdade é que só depois de nós entrarmos no Instituto Nacional para a Reabilitação é que nós também, tentando, pressionando os serviços, fomos sensibilizando para essa necessidade. E depois nós antes da pandemia já assegurávamos os Conselhos de Ministros, não neste formato, com esta exposição que nós estamos agora habituados a ver, mas depois com a pandemia isso intensificou-se, porque num contexto como este é super importante que a informação chegue às pessoas o mais rápido possível, né? Uma vez que se trata de saúde pública e todas as orientações, medidas ou aconselhamentos que são difundidos por via dos Conselhos de Ministros ou das conferências de imprensa, quanto mais rápido chegarem às pessoas, mais rapidamente as pessoas tomam consciência e comportamentos de modo a evitarem que a pandemia progrida, né? Mais que o que já está, enfim. E pronto, e a partir daí, começando pelos Conselhos de Ministros e depois passando pelo Ministério da Saúde, pouco a pouco fomos vendo que outros ministérios e outros gabinetes começaram também a ficar sensíveis a esta questão da acessibilidade e foi-se estendendo pouco a pouco, embora ainda haja bastantes comunicados que não são acessíveis, haja ainda alguns constrangimentos, algumas limitações, mas continuamos nesta luta de sensibilizar todas as entidades para garantir a acessibilidade de todas as pessoas. Porque isto não é só pela questão de garantir a acessibilidade às pessoas de uma forma transversal a todas as pessoas, mas porque neste caso em concreto é mesmo fundamental, sob pena de, por falta de conhecimento ou por informação não chegar a elas, as pessoas sem querer estarem a contribuir de forma errada para um aumento de contágios ou para a progressão da pandemia por falta de informação. Completamente. E falando aqui especificamente da língua gestual, tu acreditas que a língua gestual é a competência que toda a gente devia ter? Porque é que as pessoas deviam aprender língua gestual, mesmo que não estejam em contacto direto com pessoas surdas? No teu caso em específico, tu tinhas pessoas da família, mas essa não deve ser a razão principal, devemos cultivar esta competência. Claro que sim. Eu naturalmente, a minha realidade é pouco comum, não é caso único, há mais pessoas que nascem em contextos familiares onde a língua gestual já está presente e reconhecem nesses casos a mais-valia que é poderem tirar partido disso, a aprenderem a língua e poderem usá-la no contacto com as pessoas surdas.
eu, eu acho que é fascinante, eu considero-me até um sortudo, né? Um privilegiado por ter tido, enfim, a oportunidade de aprender ambas as línguas em simultâneo e poder estar em contacto com os dois mundos, digamos assim, Uhum. né? Não há dúvida que há aqui uma questão que afasta as duas realidades, que é a questão da língua, porque por muito boa vontade que tenha uma parte ou outra, de facto, Pode haver barreiras. há barreiras e há dificuldade em estabelecer esta comunicação. E sem dúvida que a escola, a começar pelos mais pequenos, seria o lugar ideal para que, se a língua gestual portuguesa fosse ensinada às crianças, esta barreira não existia, independentemente de algum dia no futuro virem a trabalhar ou não com a própria língua. A verdade é que não é preciso ser intérprete para percebermos que em muitos contextos das nossas vidas e dos nossos contextos de trabalho podemos nos deparar com um colega, um cliente, enfim, um utente, em função de, da realidade de trabalho de cada um de nós, podemos nos deparar com um caso de uma pessoa surda e a língua gestual portuguesa acaba por ser um facilitador dessa comunicação. E mesmo que não trabalhemos diretamente com essas pessoas, toda a informação que é partilhada, informação corporativa, informação institucional, as publicidades, toda essa informação acaba por precisar de, de ser tornada acessível às pessoas surdas, e uma pessoa que tenha essa ferramenta acaba por ser uma mais-valia para possibilitar esse acesso à informação nos serviços públicos, no atendimento dos serviços públicos, nas lojas, né, no atendimento ao cliente, numa caixa de supermercado, por exemplo. Né? Sobre as situações do dia a dia. Verdade. E infelizmente, por incrível que possa parecer, uma pessoa surda falante de língua gestual portuguesa, e eu falo isto falante de língua gestual portuguesa porque é importante também ter em conta que nem todos os surdos dominam a língua gestual portuguesa. Nós encontramos muitas pessoas surdas que, não tendo a capacidade de ouvir e não tendo feito a opção enfim, isto é uma questão que tem a ver com, não são as crianças em bebé que escolhem o percurso de vida que querem fazer, né? E os pais muitas vezes são induzidos a tomar uma opção ou outra, e nós encontramos muitas vezes estas duas opções em que pais que optam por fazer esta aproximação à língua gestual portuguesa e Uhum. construírem todo o seu percurso de vida com base na língua gestual portuguesa, e outros que há quem depois promova este afastamento e fazendo essa opção acabam por tentar fazer um percurso de vida, fazer a reabilitação auditiva quando ela é possível, desenvolver a competência da fala, e sempre afastados da língua gestual portuguesa. Isso acontece muito. As famílias, quando se deparam com um caso desses, vão procurar ajuda e encontram nos profissionais de saúde a primeira ajuda para encaminhar estas situações, e a perspectiva médica tende, de uma forma assim genérica, a procurar reabilitar a audição, e nem sempre são a favor de que as crianças façam esta aproximação à língua gestual. Tendem enfim, a associar que a aprendizagem da língua gestual portuguesa possa ser um, um obstáculo ou uma barreira, ou criar dificuldades Uhum. no desenvolvimento da oralidade. Não é que isso seja verdade, porque eu acho que Podem trabalhar em conjunto. uma coisa não tem que interferir com a outra, pelo contrário, eu até acho que, se as crianças não adquirem uma língua estruturada logo em fase precoce, isso pode comprometer as aprendizagens ao longo da vida. E nós constatamos, isso verifica-se com vários exemplos de crianças que, apesar do muito trabalho que dedicam a tentar desenvolver a oralidade e a aprender a falar, e
sendo ou não a audição reabilitada, podendo ser ou não, enfim, em função dos casos, que há casos bem-sucedidos, mas às vezes nem Uhum. sempre isso acontece. As crianças dedicam tanto tempo, as crianças e as famílias, os terapeutas, tanto tempo ao desenvolvimento da fala, com o objetivo principal de ver a criança a produzir palavras, né, pronunciar palavras, sem que isso represente verdadeiramente o, Desenvolvimento. o conhecimento e o desenvolvimento dessas competências e ter a noção desses significados. E isto é uma questão às vezes sensível de discutir, porque antes que tudo interessa é que a criança se desenvolva, que faça as suas Claro. aprendizagens e que tenha acesso à informação e às vezes isto entra aqui um pouco em conflito na parte em que não deve prevalecer tudo a favor da competência da fala, quando isso implica atrasar o desenvolvimento da Claro. criança, né? E às vezes assistimos aí a alguns casos em que aparentemente isso acaba por acontecer, infelizmente. Eu acho muito interessante tu considerares também, no decorrer da conversa, a língua gestual como uma ferramenta de trabalho. Tu achas que esta ferramenta de trabalho devia estar não só nas escolas, como disseste no início da aprendizagem, mas também ser considerada em empresas, em formações? Naturalmente que sim. Nós, ao longo da vida profissional, temos, para além de podermos trabalhar com qualquer colega ou ter que interagir com qualquer pessoa, que seja cliente, colaborador ou o que for, e podemos deparar com uma situação dessas, temos também tal questão da comunicação, como eu já falei. Mas depois Uhum. ainda temos mais coisas, que é a questão da formação contínua, né? Os trabalhadores habitualmente devem atualizar competências ou adquirir novas competências, e a língua gestual também pode ser aqui uma oportunidade, na sequência dos planos de formação que as entidades têm que promover e dinamizar, uma oportunidade para fazer essas aprendizagens, para poderem ter mais esta ferramenta para poder interagir com o mundo e com as pessoas surdas em geral. E depois, como também já disse, na comunicação com o exterior, né? O- a comunicação corporativa, né? Com as Uhum. entidades, com o público, com os canais e as redes sociais. Eu faço aqui também uma nota, porque é igualmente importante, não temos que pensar que a acessibilidade às pessoas surdas fica ultrapassada exclusivamente com a língua gestual portuguesa, porque, como disse há pouco, nem todos os surdos dominam a língua gestual portuguesa. Então é importante também considerar que nos conteúdos a disponibilizar às pessoas surdas, esses conteúdos devam também ter a forma escrita, né? Se for um conteúdo de vídeo, né, um conteúdo multimédia para além da língua gestual portuguesa deve ter as legendas, e se for informação estática nos sites, ter o texto e ter na mesma um videozinho em língua gestual portuguesa, porque isso é compatível, isso é Uhum. importante. Pronto, e depois é assim, voltando um pouco à questão das escolas, isto acaba por se tornar tudo muito mais simples e mais fácil se as crianças já vierem desde das idades mais jovens, com noções básicas de língua gestual portuguesa, que ao longo da sua vida possam aperfeiçoar e fazer níveis superiores de língua gestual portuguesa. Porque mais tarde, apesar de valer sempre a pena e de ser até um estímulo muito interessante, porque se formos a ver, todas as pessoas que fazem esta aproximação à língua gestual portuguesa acham tão fascinante a aprendizagem desta língua que raramente se afastam dela, especialmente se tiverem pessoas próximas, ou seja, colegas Uhum. de trabalho ou familiares, aí a influência acontece Mesmo. de forma natural, né? Mas às vezes ao longo da vida deparam-se com uma situação em que estiveram expostos na presença de uma situação com uma pessoa surda e costuma ser embaraçoso. E eu percebo muitas vezes que nem é por mal, as pessoas não fazem por mal, as pessoas ficam surpreendidas e não sabem o que hão de fazer, né? E agora, o que é que eu faço? E muitas das vezes acabam por fazer o pior. Eu, como disse, sei que não é por mal, mas fica sempre um amargo de boca, né, nas pessoas surdas, porque sentem-se frustradas, porque só pelo simples facto de denunciarem que são uma pessoa surda, as pessoas, tipicamente e por defeito, não procuram contornar
a situação, mas sim afastar-se, simplesmente pedem desculpa e vão-se embora, simplesmente viram costas, e isso é bastante desanimador, né? Nós termos ali um confronto de circunstância, do momento com uma pessoa que, desculpa, não sabia, tchau. É quase sempre isso que acontece. E não é E o que muito é agradável, não é? o que é que tu achas que as pessoas deviam ter mais em conta nesse primeiro contacto? Como dizes, muitas vezes as pessoas ainda ficam surpresas, ainda têm uma primeira reação. Qual é que é a principal recomendação que tu tens nesses primeiros contactos para que não haja essa situação amarga? Eu diria que é a coisa mais simples que qualquer pessoa pode fazer em qualquer situação que lhe surja de forma inesperada, é Tentar, tentar perceber e tentar interagir, porque claro. uma pessoa surda não é nenhum bicho de sete cabeças, não é um bicho papão e não é ninguém que nos vem fazer mal. A pessoa surda simplesmente, e por defeito, elas próprias costumam denunciar, dizendo: olha, desculpa, enfim, não é falando, oralmente como estamos aqui a falar, mas dá para perceber que as pessoas, olha, não estou a ouvir, não ouço, não é? Algo assim do género. E isto não tem que assustar as pessoas, pelo contrário, as pessoas podem perceber, ok, não tinha percebido, e depois encontrar diferentes formas de interagir com ela. Quem tem mais apetência e jeito para a mímica ou para fazer assim alguns gestos, mesmo que seja de improviso, não será muito difícil conseguir encontrar ali pontos de contacto. Mas mesmo que não seja habilidoso a esse nível, hoje Há em que tentar. dia, com um telemóvel, com um lápis e uma caneta ou uma folha de papel, conseguem, por meia dúzia de palavras, chegarem ali a um entendimento, de perceber o que é que a pessoa quer, em que é que podemos ser úteis e se podemos ajudar em alguma coisa, uma coisa tão simples, né? Isso normalmente acontece ou quando a gente se cruza com alguém na rua, num estabelecimento, numa empresa, quer dizer, não é muito comum nós cruzarmos com uma pessoa para depois estarmos ali a desenvolver um assunto. Pode acontecer, né, na sequência de um evento, estarmos ao lado de alguém que possa ser surdo e haver ali interesse mútuo em quererem se conhecer e desenvolver assunto. Mas quer dizer, isso não é o comum do dia a dia de coisas que não são programadas, né? Normalmente isso é programado. Agora, de forma imprevista, cruzarmos com alguém e depois pedir desculpas, voltar costas e ir embora, isso não é a forma mais adequada e mais correta de abordar a questão. Esta foi a primeira parte do episódio com o Luís Oriola. Não percas a segunda parte.